Assembleias de Deus no Brasil. Isso mesmo, no plural. Assembleias de Deus. Para quem não conhece a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quando você diz Assembleias de Deus, parece soar estranho, não é verdade? O assunto de hoje, que eu vou trazer para vocês nesse vídeo, envolve aí algumas lideranças, algumas assembleias de Deus, ou instituições, ou organizações dentro da organização. Gente, é uma coisa assim, e eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Foi a pedido, uma seguidora nossa, uma inscrita, me pediu para comentar sobre isso, e eu pesquisei, e olha, mais uma polêmica que parece estar havendo uma crise acentuada dentro das Assembleias de Deus, tá bom? Mas antes de entrar em detalhes, me permita agradecer a todos vocês, vocês que estavam esperando este vídeo começar, já participando do chat, muito obrigado pelos comentários aí de vocês, tá bom? Agradecer a você também que está me assistindo em um outro dia, um outro mês, quem sabe um outro ano. Hoje é o dia 27 de maio de 2021, quinta-feira, é o dia que eu faço aqui, que eu gravo este vídeo. Muito obrigado por sua audiência. Quero pedir, se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte desta grande família. Hoje, como eu já disse, dia 27 de maio de 2021, já somos mais de 235 mil integrantes desta grande e abençoada família. Tá? Estamos aí com cerca de 235.221 inscritos e inscritas a última vez que eu olhei as estatísticas. Tá bom assim? Muito obrigado por sua inscrição. Vocês que se tornaram membros aqui do canal também, não tenho como agradecer pelos likes, pelos comentários, pelas críticas construtivas, enfim. E vamos lá para o assunto proposto para este vídeo, que envolve mais uma polêmica, o que se refere a mais uma polêmica dentro da Assembleia de Deus. Alguém colocou assim, olha, você fala, Assembleia de Deus é uma bênção, não faz isso, não faz aquilo. Gente, eu conheço a Assembleia de Deus, a minha vida toda como evangélico, toda digamos assim, a minha trajetória ministerial foi toda dentro da Assembleia de Deus. Então eu conheço, eu gosto da Assembleia de Deus, tenho amigos, amigas na Assembleia de Deus, conheço homens seríssimos, mulheres seríssimas. Agora, a organização como um todo, e já vou explicar o porquê como um todo, ela infelizmente está passando por situações que têm se agravado cada vez mais, inclusive no campo doutrinário. E por que eu disse lá no início Assembleia de Deus? Porque a Igreja Assembleia de Deus, eu estou falando da Assembleia de Deus que surge, a primeira Assembleia de Deus, que é chamada, considerada a maior igreja pentecostal do Brasil, ela surge em 2000, que 2000, gente? Em 1910, tá bom? Então é essa igreja que eu me refiro, a chamada Ministério Belém ou Ministério Missão, como queiram. Ela já nasce fragmentada. A Assembleia de Deus, ela não existe um comando central. Volto a repetir, a Assembleia de Deus, Ministério Belém, Ministério Missão. Existem outros ministérios aí, Cadeeso, Caderbrais, e enfim, Madureira, que tem o seu poder centralizado. Estou falando da Assembleia de Deus original, aquela que nasce, digamos assim, entre aspas, inaugurada em 1910, começou com outro nome, mas não vem ao caso, é a mesma igreja, a mesma instituição, que nasce lá através dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então é sobre essa igreja que eu estou falando. Ela nasce fragmentada. A visão, a priori, era uma visão missionária. Não era uma visão de se criar uma organização para lavagem de dinheiro, criar uma organização para enriquecimento dos seus fundadores ou do seu fundador, conforme algumas igrejas aí que vocês bem conhecem. Então a igreja começou com boa intenção, porque no campo religioso, assim também, não se engane, no campo, no meio científico, também há, digamos assim, desonestidade. Há muitos aí, dentro do campo científico, que são desonestos, tá? Eles apresentam suposições como se já fosse algo definido, comprovado de forma pragmática,
enfim, através de várias experiências, mas não, eles já apresentam resultados como sendo aquilo ali, é definitivo, é isso aqui, a ciência comprova e a desonestidade. Assim também há no campo religioso, há muita desonestidade. Né? Mas voltando aqui para a questão das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus, porque essa organização religiosa, essa organização que foi fundada lá em 1910, por Daniel Berg e o Gunnar Wingren, ela é fragmentada, não existe um comando. Ah, Rafne, mas tem a CGADB. Calma aí, segure aí, não saia não, que eu já vou colocar a matéria aqui da polêmica, tá? Estou apenas trazendo aqui uma informação a priori para que algumas pessoas que não entendem do que é a Assembleia de Deus, consideram a Assembleia de Deus como sendo uma única igreja, no caso aí a Belém, Missão, tá? Não estou falando de Madureira, não estou falando de outra, estou falando dessa, de a original. A original que eu digo assim, a que deu origem, a que começou primeiramente, que foi inaugurada em 1910, tá bem? Então, assim, ó, cada estado tem a sua Assembleia de Deus. E aí você pode perguntar, Rafine, e a Convenção Geral das Assembleias de Deus? É uma convenção. Gente, convenção é como se fosse uma associação. A convenção não é a igreja. Vocês estão entendendo? É uma organização à parte. Claro que depois, com o andar da carruagem, o tempo foi passando, eles foram, de certa forma, exercendo controle sobre as igrejas. Mas a Convenção Geral das Assembleias de Deus não é a dona, não é a proprietária. O presidente da CGADB, ele não controla com total poder, como é o caso do apóstolo Valdemiro Santiago com a Igreja Mundial do Poder de Deus, como é o Edir Macedo com a Igreja Universal, né, do Reino de Deus, como é o R.R. Soares com a Igreja Internacional da Graça de Deus, não, e outros que tem por aí, né, o Agenor Duque, enfim. A Assembleia de Deus não é assim. Essa Assembleia de Deus que eu estou me referindo. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Nos estados existem as suas convenções. Existe a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, no plural, das Assembleias de Deus no Brasil, e você tem cada estado a sua convenção. Há estado que tem uma convenção, mas que ela não é proprietária, é uma organização à parte que exerce um determinado controle, mas que não é, digamos assim, ela não é dona do patrimônio das igrejas Assembleias de Deus no Estado. É o caso, por exemplo, da Bahia. Tá? Você tem a CEADEB, mas a CEADEB é uma organização que ela não é proprietária, ela não é dona do patrimônio, a convenção não é dona do patrimônio que pertence às Assembleias de Deus de cada campo, como é chamado. Tá? Então, você tem ali os municípios, você tem, e que naquele município existe uma Assembleia de Deus, que ela é independente, né? Você tem a convenção, mas ela é o estatuto é diferente. Você tem mais ou menos nesse sentido aí, vocês estão entendendo, para eu não entrar aqui em detalhes e não ficar muito longo. Então, por isso que há essa fragmentação, tá? Não existe um poder centralizado, quem é que manda. E isso, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é o seguinte, segurem aí que eu já vou botar a matéria aqui no ar. O que existe é que dentro dessas organizações chamadas Assembleias de Deus, embora exista um credo que todas obedecem, né, supostamente obedecem, a divisões no que se refere à doutrina. Tem pastores, por exemplo, declaradamente calvinistas, inclusive pastores importantes, digamos assim, que são pastores já consagrados dentro da organização, que são declaradamente calvinistas dentro de uma instituição que se diz arminiana, ou arminianista. Né? O calvinista é aquele que declara a fé, ou que acredita no monergismo, e que há uma predestinação, de que Deus predestina alguém para a salvação, e essa pessoa não vai perder a sua salvação. É chamado vulgarmente de calvinismo, que é o monergismo. Tá? O arminianismo, já por conta de Armínio, né, o Jacobes Armínios, ou Jacó Armínio, como queira,
ou simplesmente armínio, que veio aí o arminianismo por conta da remonstrância e algumas coisas lá, o sínodo de Dort, na Holanda. Essa é uma outra história, apenas para se entender. Então, o arminianismo é o sinergismo, na verdade. Então, dentro da Assembleia de Deus, que é declaradamente sinergista, ou arminiano, ou arminianista, existem pastores calvinistas. E aí, gente, o que é que acontece? Na escola bíblica, aí eu já estou chegando aqui, já estou funilando, já estou chegando na matéria da polêmica, tá? Que é essa polêmica que nós vamos tratar aqui. Então, o que é que acontece? Nas escolas bíblicas, na famosa escola bíblica dominical, cada igreja tem os seus professores. Nem todos, a maioria, não está qualificada para ensinar. Então, pega a revista ali que é vendida pela CPAD, que é Casas Publicadoras da Assembleia de Deus. Essa revista é vendida, os membros compram, e ali você diz, fulano, você vai ser professor, vai ser professora da escola bíblica. E muitas vezes é o pessoal que não tem metodologia de ensino. E muitas vezes elas interpretam aquilo que elas acham. Eu digo porque eu conheço. Ela lê a revista e acaba passando para ensinando aquilo que nem ela mesma sabe, ou que ela tem dúvida, ou que ela acha que é aquilo. E aí você vai criando um corpo de membros com pensamentos divergentes até. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra, outro diz uma coisa, outro diz outra. Eu conheci gente dentro da Assembleia de Deus que, com alguns anos de Assembleia de Deus, acredita, pelo menos na época acreditava, em reencarnação, para se ter uma ideia. Então existe essa miscelânea, existe essa salada russa dentro da Assembleia de Deus por conta da fragmentação, não só no que se refere à organização, mas também com relação à doutrina ou à interpretação bíblica, tá bem? E é por isso aí que gerou, eu falei, né, trouxe todos esses pressupostos, essas informações a priori, para que vocês entendam o que eu vou colocar agora na tela e o que está acontecendo em uma dessas Assembleias de Deus, né, que é conhecida aí, principalmente em todo o Brasil, como sendo Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém ou Ministério Missão, tá bom? Vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês. Está aí, ó, a Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Vocês estão vendo aí, ó, tá? Aqui, ó, Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, proíbe revista, atenção, hein? Então você vê aqui, ó, por isso você tem a Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, que é a IEADPE, que houve uma divisão no estado do Pernambuco, tá bem? A Assembleia de Deus no estado da Bahia, a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Então, cada estado ia depender, dentro do próprio estado, a divisão, né, das Assembleias de Deus. Então, é uma igreja, digamos assim, uma organização fragmentada. Então, vamos lá. A Assembleia de Deus em Abreu e Lima proíbe revista da escola dominical, publicada pela própria CPAD, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, que é a maior, digamos assim, a maior gráfica ou a maior editora evangélica da América Latina, tá? É a CPAD, comentada por Pomeranian. Vamos saber aqui o que foi que deu essa polêmica, essa crise que está aí, mais uma polêmica instalada, e é apenas uma demonstração. Lembrando aqui, gente, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que Pernambuco já está passando uma polêmica, um perrengue muito grande, por conta da liderança, da atual liderança na pessoa do seu gestor, Ailton José Alves, o pastor Ailton José Alves, né? E que parece que aí tem 13 processos contra ele, inclusive o pastor Ailton José, que algumas dizem que ele ganha R$ 200.000 de salário por mês, ele não veio até hoje contestar, provar o contrário, né? Mas tem aí que ele ganha R$ 200.000 por mês, tem anda de carro blindado, com seguranças armadas, esse tipo de coisa, né? Então já tem uma polêmica, uma crise, digamos, institucional no estado do Pernambuco em relação à IEAPDE, que é a Igreja
IADPE, gente, perdão, é IEADPE, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco. Essa Abreu e Lima já é uma divisão da própria Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, que já está também aí, digamos assim, nessa polêmica com as casas publicadoras das Assembleias de Deus, por conta dessa famosa revista da Escola Bíblica Dominical, tá bem? Então, vou ampliar novamente aqui e vamos lá. Olha só o que diz a matéria. A revista da Escola Bíblica Dominical é publicada pela Casa Publicadora, que é a Casa Publicadora, deixa eu fechar aqui, está aparecendo para mim umas coisas aqui, está atrapalhando a minha leitura. A revista da Escola Dominical, publicada pela Casa Publicadora, é Casa Publicadora, tá? Eu falei Casas Publicadoras, mas é Casa Publicadora, é no singular, das Assembleias de Deus. Estão vendo aqui o plural? Das Assembleias de Deus, vinculada à CGADB. Então, vocês percebam aqui uma coisa, gente. Ó, primeiro, são Assembleias de Deus. Não existe a unidade. Já não existe a unidade aqui, tá bom? A CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ela é vinculada a quem? A CGADB, que não é a Igreja Assembleia de Deus, é a convenção. É uma convenção que tem a CPAD, que vende todo o material para o Brasil e fora do Brasil. As revistas. Gente, é algo assim, sabe? É algo interessante isso aqui, tá? Eu estou rindo, depois vocês vão saber o porquê. Então vamos lá. O pastor Roberto José dos Santos e a revista da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre deste ano de 2021. Está aqui o pastor, né? Pastor presidente, que é aqui o pastor presidente da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, no estado do Pernambuco, e essa é a revista do terceiro trimestre de 2021. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Tá? Aqui é o tema central. A Assembleia de Deus na cidade de Abreu e Lima, estado de Pernambuco, presidida pelo pastor Roberto José dos Santos, que ocupa o cargo de segundo secretário da mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Ou seja, ele, além de ser o pastor presidente da Assembleia de Deus na cidade de Abreu e Lima, no estado de Pernambuco, ele também é segundo secretário da mesa diretora da Convenção Geral, da CGADB. Por aí vocês vão vendo que a coisa envolve gente grande, dentro da organização, eu quero dizer, né? Vocês estão me entendendo. Ele tomou, né, o pastor presidente das Assembleias de Deus, da Assembleia de Deus, aqui no caso é no singular, porque é Abreu e Lima, na cidade de Abreu e Lima, ele tomou uma decisão inusitada e talvez jamais adotada antes por um líder da denominação do Brasil, que foi proibir o uso de revista da escola dominical para o terceiro semestre de 2021, cujo tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, comentada por Cleiton Ivan Pomerening, né? Ou Pomerining. A revista é publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, vinculada à CGADB. Vale destacar que antes de ser publicada a lição, o conteúdo é analisado minuciosamente pelo Conselho de Doutrina da CPAD-CGADB, que inclusive é composto pelos melhores teólogos das Assembleias de Deus no Brasil. Ou seja, aqui está informando que há uma revisão, gente. Eu estou aqui no site Seara News, tá? Olha só, searanews.com.br. Então, para vocês verem aqui que o negócio é oficial, né? A polêmica, ela existe. Aqui está dizendo, inclusive, defendendo, a matéria defende, o conteúdo é analisado minuciosamente pelo Conselho de Doutrina da CPAD, que, inclusive, é composto pelos melhores teólogos das Assembleias de Deus no Brasil. Ou seja, o pastor aqui, presidente da Assembleia de Deus na cidade de Abreu e Lima,
está contestando algo que já foi aprovado pelos melhores teólogos das Assembleias de Deus no Brasil. Vamos já já saber o motivo dessa contestação. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, que sumiu aqui para mim. Isso. Bom, deixa eu ocultar isso aqui. Segundo informações que circulam entre os membros e professores da Escola Bíblica em Abreu e Lima, o presidente pastor Roberto José dos Santos suspendeu o uso da revista sob a alegação de que o comentarista, o pastor Cleiton Ivan Pomerinig, possui posições ideológicas marxistas, apologia à teologia da libertação e promoção do ecumenismo em ambientes confessionais assembleianos. Olha a polêmica aqui. Vocês lembram o que eu falei? Lembram o que eu disse? Deixa eu ampliar novamente, com licença. Vocês lembram o que eu falei, gente? Essa divergência, e principalmente no campo político, a situação, a crise nas Assembleias de Deus se agravou, a crise se agravou, principalmente quando a política, principalmente, não estou dizendo que foi o único motivo, mas um dos principais motivos é justamente a política que foi infiltrada, ou que entrou, que hoje já é ostensivo, já não é mais nada velado, antigamente era. Antigamente, o pastor, ainda com certo receio, apresentava um candidato no púlpito, na tribuna, dizia, olha, porque Deus, né? É porque vai trabalhar em favor da igreja. Coisa nenhuma, pura balela. Muitos recebendo por fora, né? Para poder fazer a propaganda política do candidato A, candidato B. Ora, com o advento da política, com a entrada da política no meio das Assembleias de Deus, e aqui agora eu estou pontuando, claro, tem outras organizações religiosas, mas estou falando sobre a Assembleia de Deus. Muita coisa se agravou. Quando eu digo agravou, é que muita coisa mudou para ruim, né? Está desgastando essas organizações, eu vou chamar de organização, né? E o que é que está acontecendo, gente? Muita coisa está vindo à tona, muita coisa está aparecendo. Existem grupos gananciosos que se instalaram dentro de muitas Assembleias de Deus em muitos estados, né? Quiçá em todos os estados, grupos que se instalaram que são homens gananciosos, são homens amantes de si mesmos, são homens que estão visando lucro, poder, perpetuação do poder, criação de dinastias gospels, transferindo o poder para filhos, netos, enfim, dentro dessa organização que é fragmentada. Então, cada estado tem aí o seu domínio, o seu poder centralizado que está dominando ou controlando as igrejas. Alguns estados, como é o Pernambuco, em que o gestor já está há mais de 20 anos, né, lá, e a gente não sabe, dizem, né, que é por conta aí de eleições que são, segundo dizem, eu não sou de lá, nunca pertenci, mas, segundo informações, está havendo, inclusive, informações públicas, inclusive aqui no YouTube, há uma manipulação nessas eleições, né? E para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade? A perpetuação do poder, segundo dizem, né? Precisa ser devidamente apurado, como está sendo apurado. E aí veio a política, e aí pastores envolvidos com políticos, porque muitas vezes esses políticos eleitos são membros da própria igreja, e aí casos de rachadinhas já comprovados, né, casos comprovados de rachadinhas, como é o caso aí do estado do Pernambuco, esse tipo de coisa, e é assim que a banda está tocando. Agora, entra aí, nesse campo minado em que se está, mais essa polêmica, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus da cidade de Abreu e Lima, no Pernambuco, contestando uma revista comentada por um outro pastor da própria organização. Vocês estão entendendo aí o negócio? Dizendo, ele tem essas ideologias, ou essas tendências, ou esse posicionamento. É o que ele diz aqui, posições ideológicas marxistas, aí já entra questão política, né? Já entra aqui nesse viés,
apologia à teologia da libertação, teologia da libertação, que é uma teologia também praticamente ligada a essa área, né, enfim, o Leonardo Boff, quem já estudou, já leu sobre o Leonardo Boff, que foi expulso, inclusive, da Igreja Católica, né, era um padre, o Leonardo Boff foi excomungado e expulso da Igreja Católica justamente por conta dessa teologia da libertação e promoção do ecumenismo em ambientes confessionais assembleianos. Ecumenismo, pastor, ecumenismo nas Assembleias de Deus está acontecendo, mas e o sincretismo religioso que já existe? Hein? E tantas outras coisas mais. Se fosse só o ecumenismo, não é que é você aceitar ou você dar as mãos com outras religiões ou com outras igrejas que professam um outro tipo de doutrina, outros tipos de doutrinas, né? E o sincretismo religioso que já existe, pastor, e a política que já está enraizada, pastor, e o desvio de dinheiro, pastor, e tantas outras coisas que já estão aí já há algum tempo, instaladas dentro das Assembleias de Deus. Mas vamos lá, é por conta de uma revista, porque o comentarista, mas enfim, vamos lá, gente. Ainda segundo o informativo, o referido comentarista é defensor de linhas discursivas que se opõem claramente à nossa declaração de fé. Ou seja, segundo o líder da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, o comentarista pastor Cleito Ivan não deveria ser aprovado para escrever lição pela editora da denominação, a CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Lembra que eu li lá atrás? É assim, você é membro da igreja, você dá o dízimo na sua igreja e as ofertas. Esse dízimo, ele além... Porque quando diz assim, é para manutenção da obra, aí você deu o dízimo ali. Só que aquela sua igreja que você dá o dízimo, se ela precisar de uma reforma, não tem dinheiro. Você vai ter que fazer a campanha do piso, a campanha da tinta, a campanha do tijolo, a campanha do não sei o quê. Naquela igreja, naquela congregação, geralmente tem ali pedreiro e que se voluntaria para poder trabalhar sem cobrar. E esse dinheiro todo que é arrecadado, ele vai subindo. Ele vai subindo, vai subindo. E ele chega ao ponto de sustentar uma editora que vai produzir livros e revistas para vender para quem? Para você que é membro. Entendeu aí o tipo da coisa? Estão entendendo mais ou menos aí como é que funciona, né? Gente, é muito, mas muito dinheiro mesmo, né? E agora, aí você tem poder, você tem dinheiro, poder, aí você tem o poder econômico, o poder político, aí você tem toda uma gama de coisas, de situações, sincretismo religioso, ecumenismo, desvios doutrinários, um que professa uma coisa, outro professa outra. É uma verdadeira torre de Babel, né, que está acontecendo, infelizmente. Aí alguém pode dizer, o que é que você tem contra a Assembleia de Deus? Eu não tenho nada, ao contrário, eu gosto muito, eu respeito todas as pessoas e professo. É ao contrário aqui, por exemplo, eu digo, eu respeito muito os ateus. Temos aqui seguidores ateus que eu gosto muito, inclusive, que nos respeitam, que gostam do nosso trabalho, e eu respeito o posicionamento de ateu. Mas tem um canal de um rapaz que ele detona, por exemplo, que é evangélico, quem acredita em Deus. Mas ele detona e critica usando termos pejorativos, xingando até. Eu acho isso, no mínimo, deselegante. Se você quer contestar, você conteste, como eu faço aqui. A gente vai xingar a pessoa. Vocês veem o caso lá da senhora Nadir, né? Quem acompanha aqui o meu canal sabe quem é. Ela nos chama o quê? De cobras venenosas, ou melhor, de cobras venenosas, cobra da língua bifurcada, cobra da língua bifurcada, mulas cegas, de filhos do diabo, de filhos das trevas, esse tipo de coisa. Né? Então, se uma pessoa cria um canal para contestar, conteste com elegância, com respeito, não venha xingando, não venha, não é? Não, aí não, vamos ter respeito. Mas aqui, o que eu estava dizendo,
está havendo dentro da Assembleia de Deus tudo isso, e eu não estou aqui, porque quando a gente gosta, a gente critica querendo o melhor, querendo o bem. Vocês, que é a parte séria, que é a parte. Vocês sabem o que eu estou falando aqui. Né? Quem discorda é que ou está mamando, ou está, né? Está, ou então está ali comendo as migalhas que caem da mesa do rei. Mas o rei que eu digo é o rei, é quem está no poder. Então vem para cá criticar, querendo escalar, querendo silenciar. Mas nós criticamos aqui querendo o bem, que esses grupos que se instalaram na Assembleia de Deus sejam desmascarados. Só isso, né? Só isso. E as pessoas sérias, as pessoas que professam a sua fé de forma honesta, sincera, elas permaneçam, não é? Ah, Rafine, mas você está... Não, eu estou defendendo o direito de cada um de professar a fé que quiser. Eu tenho a minha fé. Eu creio em Deus poderoso, soberano. Eu não sou sensacionista, tá bom? Eu tenho as minhas convicções, enfim, e respeito a fé de cada um. Então, você está. Não estou aqui dizendo para acabar com tudo, terminar, não estou falando isso, não. Embora eu questione algumas coisas, sim. Mas o que eu estou dizendo são esses grupos que se instalaram, esses grupos que estão aí usurpando, que estão se aproveitando da fé das pessoas para enriquecerem, para assim. Então, mas vamos lá. Olha só, vamos dar continuidade aqui. O jornalista Ricardo Costa, editor do site JM Notícia, entrou em contato com a Igreja de Abreu e Lima e pelo número 0819828677808 foi informado que o uso de revista da Escola Dominical para o terceiro trimestre de 2021 está suspenso em todo o campo eclesiástico. Esse aqui é o pastor Ivan, é o comentarista da revista, tá? Que o pastor presidente aqui é o Cleiton Ivan, tá? Pastor Cleiton Ivan Pomerining, que é o comentarista da lição que está sendo contestada pelo pastor presidente da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Então vamos lá, Cleiton, deixa eu aumentar aqui que eu estou lendo com a minha... Aqui, gente, deixa eu voltar novamente, tá? Perdão aí, eu deixei... É esse aqui, o pastor Cleiton Pomerening, que é o comentarista da revista, inclusive agora do terceiro semestre de 2021, e o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco, não aceitou a revista por ser ele aqui Daqui a pouco nós vamos ler na íntegra, tá bom? Segure aí que a gente vai ler na íntegra a contestação aqui do pastor presidente da Assembleia de Deus de Abreu e Lima. Cleiton Ivan Pomerengue é doutor e mestre em teologia pela Faculdade Este, graduado em teologia e ciências contábeis, membro do RELEP, que é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, diretor e professor de teologia na Faculdade Refidim, CEE Joinville, Santa Catarina, editor da Azusa Revista de Estudos Pentecostais da Faculdade Refidim, editor executivo da revista Repas da CPAD e pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Então, dentro da organização, é um pastor qualificado, mas que, segundo o pastor presidente da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, ele não está gabaritado, né, que é o Roberto José dos Santos, ele não está gabaritado para ser comentarista da revista da Escola Bíblica Dominical. Tá? Vamos ler aqui na íntegra, informativo sobre lições da EBD, Escola Bíblica Dominical, para a classe de adultos, terceiro semestre de 2021. Comunicamos aos dirigentes de Escola Bíblica Dominical que, segundo orientação do pastor presidente Roberto José dos Santos Lucena e do Conselho de Doutrina da IEADALPE, aqui a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, a lição O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, comentada por Cleiton Ivan Pomerining, está suspensa. Veja que eles não botaram nem aqui pastor, né?
Em seu lugar, utilizaremos nas classes de adultos a lição de jovens, vigilância, justiça e o culto a Deus, que tratará de conteúdos referentes aos profetas menores. A suspensão da referida lição de adultos se dá em causa do seu comentarista ser defensor de linhas discursivas que se opõem claramente à nossa declaração de fé, a saber, posições ideológicas marxistas, apologia à teologia da libertação e promoção do ecumenismo em ambientes confessionais assembleianos. Em tempo de apostasia, frieza espiritual e falta de temor, nossos corações devem estar livres de todo e qualquer fermento que leveda toda a massa, segundo Gálatas 5, capítulo 5, versículo 9. Mesmo aqueles que vêm por meio de mensagens sutis, contrárias à nossa doutrina, amparada nas Sagradas Escrituras, nossa única regra de fé e prática. Relembrando o alerta do apóstolo Paulo, eu vou até deixar isso aqui, ó. Mesmo aqueles que vêm por meio de mensagens sutis, contrárias à nossa doutrina. Vou deixar aqui. Relembrando o alerta do apóstolo Paulo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1 a 9. Estejamos sempre atentos às situações com aparência de piedade, mas que na verdade não irão avante, pois manifesto será o seu desvario. Firmes no Senhor, prossigamos ensinando e aprendendo a sua palavra, poderosa, eterna, imutável, viva e eficaz, pois tudo passa, mas a palavra permanece. Solicitamos que esta mensagem seja repassada a todos os professores de escola dominical, em todas as congregações da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Abreu e Lima, Pernambuco. Abreu e Lima, 24 de maio de 2021. Portanto, é recente, gente. Hoje é 27 de maio de 2021. Isso aqui tem 3 dias para quem me assiste hoje, né? 27 de maio de 2021. Tem 3 dias esse documento oficial aqui, ó, assinado pela Superintendência da Escola Bíblica Dominical, tá bem? Ou enviada, claro que foi determinado pelo pastor presidente. Gente, eu sublinhei aqui, eu destaquei algo, que foi isso aqui, ó. Mesmo aqueles que vêm por meio de mensagens sutis. Então, é aquela coisa, tá? Volto a repetir, as Assembleias de Deus, independentemente do estado que seja, há muita coisa mudada, principalmente no que se refere à doutrina, a questões de doutrina. Muita coisa. Vocês sabem disso, gente. Vocês sabem disso. Vocês sabem o que eu estou falando. Os mais antigos, inclusive. Ah, Rafina, você está falando dos mais antigos? Eu cheguei na Assembleia de Deus, para que vocês tenham uma ideia, final de 1990. Tá bem? Então, eu conheço o sistema e respeito, volto a dizer, tem muitos homens sérios, muitas mulheres sérias, conheço sim, tá bem? Mas isso não quer dizer que eu esteja com os olhos vendados, até porque eu recebo muitas informações também, tá bom? Além do que eu já sei que é realmente assim. E tem muita coisa que foi instalada, principalmente no que se refere à política, que já está instalada e enraizada nas Assembleias de Deus. E muitas doutrinas, muita coisa, e obviamente que tem muita coisa ligada a usos e costumes que a gente sabe que num tempo remoto não tinha, né, nada a ver com o que na verdade é. Muita coisa que era cobrada, muita coisa que era exigida como sendo o padrão de santidade e que nós sabemos que não tem nada a ver. Mas tem muita coisa também que desorientou totalmente, principalmente, como eu já disse antes, por conta de homens gananciosos, homens ávidos por poder, por dinheiro, que estão liderando, eu não vou dizer todos os lugares, mas a maioria, na maioria dos lugares onde há uma Assembleia de Deus, há homens gananciosos, grupos que aí se formaram,
e ficam trabalhando, alinhavando, costurando, maquinando para que se perpetuem no poder. E eles ficam dividindo o bolo, porque é muito dinheiro arrecadado e a igreja nunca tem dinheiro para nada. Pode observar, isso não é característico só, aí não estou falando só das Assembleias de Deus, não, né? Você conhece lá aquele apóstolo que toda vez vira e mexe, ele aparece chorando, dizendo que está sendo perseguido e pedindo dinheiro, porque nunca tem dinheiro. E são milhões, gente, milhões. Vocês façam cálculos aí por baixo, vocês vão ver, são milhões que entram. É por isso que esses homens estão aí desfilando de carro de luxo. Tinha um deles aí, né, que ele trocava de carro, e não é qualquer carro não, tá? Não, não, não é qualquer Land Rover. A cada 6 meses. Né? Negócio de um ano, quem disse aí? Carro do ano a cada 6 meses. Porque vocês sabem que, por exemplo, chega no segundo semestre, aquela marca, ela lança já o carro, por exemplo, segundo semestre de 2021, é lançado o modelo 2022. Então aí ele já vai e compra o modelo 2022. Hoje não sei mais, que ele saiu, né? Não tem mais, não está mais lá em cima, mas enfim. O que é que acontece? Esses homens gostam porque é muito dinheiro, é muita bajulação, tem muito puxa-saquismo. Aí homens são consagrados sem nenhum chamado por pura política interna, né? São pessoas, homens que são consagrados como mera estratégia para que são considerados fiéis ao grupo instalado, e eles vão também ali com seus votos e de uma forma eles vão estar ajudando a esses grupos a se perpetuarem no poder, e é isso que está acontecendo. E muita coisa está vindo à tona aí, vocês estão vendo, né? E parece um detalhe simples, mas não é. Essa divergência, porque o pastor presidente da Assembleia de Deus em Abreu e Lima está apontando justamente para um pastor que, como vocês viram aí, o histórico dele, o currículo dele, né? Vocês viram lá, um homem respeitado. Inclusive o site aqui que nós trouxemos, a Seara News, que trouxe a matéria, disse, olha, ele existem teólogos totalmente capacitados, os que fazem a revisão Ou seja, o que está acontecendo? O que é que esse pastor presidente da Assembleia de Deus em Abreu e Lima está dizendo? O que é que ele está falando? Se esse pastor, que é o pastor Cleiton Ivan, ele é da teologia da libertação, ele é disso, ele é daquilo, é a favor do ecumenismo, e passou pelo crivo desses teólogos, que são os críticos, que são aqueles que vão analisar a lição, é porque existe um grupo que apoia ou que considera normal. Vocês estão vendo aí que tem alguma coisa de errado nisso tudo? Diante de todo o contexto eu estou falando. Não é verdade? Mas deixa a sua opinião, se você sabe de mais alguma coisa com relação ao assunto aqui abordado, deixa aí para a gente, tá bom? Fique à vontade, o seu comentário aqui é muito importante, muito bem-vindo, a sua opinião também, tá certo? E eu só tenho a agradecer a vocês que ficaram conosco até agora. Muito obrigado mesmo de coração. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que temos o nosso outro canal, Tudo Revelado. O link está aí abaixo na descrição, Tudo Revelado. E o link do nosso Instagram também, tá? Nos sigam lá também no nosso Instagram. E vamos continuar aqui também. Tanto o canal Tudo Revelado quanto o nosso Instagram são a extensão daqui da família O Voo da Coruja. Tá bom, gente? Então, muito obrigado, gente, vocês que estão aí no comentário. Lembrando que eu não leio, eu não interajo, porque é gravado, tá? Eu não tenho como gravar lendo, vendo o futuro. Então, por isso que eu não leio, não destaco aqui, porque nós estamos publicando vídeos aqui gravados. Estamos ao vivo lá no canal Tudo Revelado e também no nosso Instagram. Mas aqui nós estamos, por enquanto, apenas por enquanto, tá? Publicando vídeos, por isso não dá para interagir com vocês aí participando do chat, mandando um alô, não tem como dizer, olha, muito obrigado, olha aqui, pô, eu vou dar apenas um exemplo aqui, né? A nossa amiga, né, Giane Rê, a nossa amiga, enfim, a todos vocês, gente, eu não quero aqui ficar dando nome, porque aí eu posso, né? Todos vocês são queridos, todas vocês são queridas, tá bom? Então, muito obrigado mesmo, não tenho como agradecer,
e que Deus os abençoe. Voltaremos ainda hoje com mais informações aqui no canal Voo da Coruja. E lembrando que hoje nós estaremos também com o sexteto no canal André Carpano. Hoje, 27 de maio de 2021, quinta-feira, tá bom? No canal André Carpano, às 18 horas, o sexteto estará reunido. Tá bom assim, gente? Reunido. Tá bom assim, gente? Muito obrigado mesmo. Um beijo no coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Com licença, pessoal. Com licença. Ah, deixa eu falar. As pessoas citadas aqui estão, tá? Os pastores que eu citei aqui, o canal O Voo da Coruja tem todo o espaço aqui para se quiser se manifestar, fique à vontade, tá bem? É só mandar um comentário aí, dizendo que aí eu mando o meu contato para que a gente combine, para que venha apresentar, obviamente, digamos assim, o seu posicionamento, tá certo? Então, Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser, gente. Muito obrigado, com licença, pessoal, muito obrigado.